Bem-vindo você, esse é mais um Papo na Rede. Hoje é dia 16 de maio. Hoje é dia 16 de maio, a gente está gravando ao vivo agora no dia 9, mas é para ser apresentado no dia 16. Se você está assistindo, fique calmo. Tudo bem. A gente entrou no túnel do tempo, assim. A gente está querendo aproveitar a presença do Cal aqui em São Paulo, então passando essa tarde com ele. A gente acabou de fazer um programa nessa tarde do dia 9 sobre neuroses eclesiásticas, que é em cima do livro que ele escreveu. E já deve estar disponível nessa quinta-feira, dia 16, o que a gente fez semana passada. E a gente vai começar a nossa conversa, ou continuar, mas abordando agora uma outra temática que eu acho que é uma continuação, né, Carl, do livro que você escreveu. É uma continuação. Que é o fascínio do dever que os cristãos têm. Essa palavrinha fascínio eu tirei lá de Gálatas, né, porque foi um tema do meu estudo lá do mestrado. E que algumas traduções usam o termo feitiço, né? Poderia ser também o feitiço do dever, mas isso ia assustar muitos irmãos, então ficamos no fascínio. Mas é a palavra que Paulo usa, né? Quem vos enfeitiçou. Exatamente, Gálatas 3. E vem de uma percepção de como é forte esse fascínio, ou esse feitiço do dever, que faz gente que conhece a Cristo se sentir de novo oprimida, subjugada, sempre em dívida para com Deus. Então é uma continuação daquele meu livrinho Neuroses Eclesiásticas, é uma tentativa de aprofundar, de ir mais longe. Aí a gente viu basicamente em duas coisas. Uma é lá em Gálatas mesmo, como isso é tratado na carta, ao longo de toda a carta dos Gálatas, e outra é também na história. Como foi que na história da igreja a pregação, a mensagem se tornou uma mensagem sempre de deveres a serem cumpridos, e assim pregado em nome de Deus. E aí a gente foi vendo que Jesus, por exemplo, não é assim. O principal sermão de Jesus, o Sermão do Monte, em vez de começar como começa a lei de Moisés, com fazer isso e fazer aquilo, na verdade começa com eu sou o Senhor teu Deus, mas a gente começa lembrando sempre dos mandamentos. E começam com não. Jesus fala felizes, os pobres, os que choram, bem-aventurados os mansos, os humildes. Uhum. É um outro patamar, né? É uma busca mais de felicidade do que de dever, do que se deve fazer. E isso é uma pesquisa que me fascinou também, né, encontrar. Você ficou enfeitiçado por isso. Pois é. Enfeitiçado pela graça. Só um detalhe, você pontua na sua dissertação que esse Macarios, que é a expressão do grego para o bem-aventurado, é interessante. Ela tem uma raiz da caris, né? Dentro dela. Quer dizer, tem graça nesse alegres ou felizes, né? E o cará também, alegria, graça. Também São coisas que é uma motivação de vida muito melhor do que o que eu devo fazer. Mas na igreja a gente aprendeu, aí talvez tenha aí uma imagem, será? Tem, Dani? Da igreja antiga, né? O Dani, tem aí já? Eu fui criado lá. em igreja. Isso, é a pergunta que a gente faz. Desde quando Devemos. A gente aprende que viver para Deus é dever fazer coisas? Uhum. Desde quando eu lembro dos meus avós, dos meus bisavós e das histórias que tem, já era assim. Os missionários que vieram trazer o Evangelho para o Brasil, pelo menos do lado evangélico, né, do cristianismo, pregavam deveres. De onde eles vinham? Principalmente da América do Norte. De lá eles vieram da Europa. E sempre com esse tipo de pregação. Então, eu fui investigar na história, né? Por que Jesus começa a enfatizar a felicidade e a igreja de Jesus agora está enfatizando o dever? Quando que isso mudou?
E aí eu fui descobrindo que tinha, na verdade, as ênfases dos dois lados sempre. Jesus enfatizava, né, a felicidade e chamava a lei para o seu nível mais profundo, né, para como era no princípio. Por exemplo, quando perguntaram para ele sobre divórcio, casamento, ele vai lá, como é que isso era lá no começo. Depois, Paulo, a gente viu na carta aos Gálatas também, como que ele ordena essa questão, e não é o dever, é o problema dos Gálatas. Eles estão querendo se submeter à lei, voltar a se submeter, e Paulo diz, mas Jesus libertou vocês para a liberdade, não se deixem escravizar de novo. Mas mais tarde, na história da igreja, aí entraram outras pregações também, né? O Tertuliano, um dos pais da igreja, um advogado, era bastante rígido em ênfase no pecado. Entendia de leis, né, como advogado. Pois é, bastante dever ali. Embora do advogado, mais promotor, né? E o Agostinho, já de novo, não. O Agostinho sabia da alegria de viver. E assim foi indo ao longo dos séculos. Né? Não fiz nenhuma análise. Né? Não fui fazer nenhuma análise profunda, que eu nem teria condições para isso. No caso de Agostinho, você tem a ver por conta, talvez, você acha que tem a ver essa leveza de ele entender o Evangelho por conta da própria biografia dele? Eu não estudei isso a fundo. Até teve um colega que fez esse estudo, mas eu não acompanhei, mas com certeza. Porque era um camarada que tinha uma vida assim... E até ele foi influenciado séculos depois o Lutero, que era agostiniano. Isso. Né? Que faz aí uma diferença, né, entre as várias correntes da Reforma. Uma coisa que me chamou muita atenção, pulando aí vários séculos, foi um período em que o cristianismo então estava centralizado já na Europa, nos anos 1300 e 1400, né, séculos 13 e 14. De 1 a 2 séculos 15. Antes da Reforma. Um século antes ainda já pegava, né, que foi um período assim, o começo da burguesia. Que era a burguesia? Eram os comerciantes. Até então todo mundo vivia trabalhando ou era da nobreza, da realeza, vivia da corte ou trabalhava a terra. E aí começou uma classe comerciante a ganhar dinheiro, entre aspas, sem trabalhar, só comprando de um e vendendo para o outro, comprando de um e vendendo para o outro. E começaram a enriquecer. E isso fez eles serem capazes de contratar pessoas, vieram mais pessoas migrando do campo para as cidades, inchou as cidades, as condições de vida nas cidades foram ficando piores, né, e eram bastante explorados. Começo da urbanização. Sim. Né, dos nossos problemas atuais. Pois é. E aí veio a peste, né, com essas condições de saneamento totalmente inexistentes, né, totalmente precárias, né, e a peste então veio no lombo dos camelos, das pulgas, passou para os ratos e aí começou a morrer gente a rodo. Cerca de 30%, 40% de toda a população da Europa, mais na cidade que no campo, mas morria também no campo. E que efeitos isso tem? Então, no outro programa a gente falou sobre neuroses eclesiásticas, a imagem de Deus. Que efeito isso tem sobre a imagem de Deus das pessoas? Todos eram cristãos. Levavam isso muito a sério. E se agora está morrendo metade da população da minha cidade... Tem algum juízo de Deus. Tem que ter alguma coisa a ver com Deus, né? E então, para um autor de livro, aliás, foi o Fernando que me cedeu esse livro para o meu estudo, para o autor desse livro, claramente foi aí que a balança pendeu. Né? A partir daí, o pessoal da alegria de viver foi considerado mais culpado pela situação e o pessoal do dever e de como deveria ser passou a ser a hegemonia na pregação da igreja. Então, e nesse contexto, logo depois surge a Reforma. Nesse Papa contexto. Era? Você lembra ou não, nesse período? Então, ali foi um século todo de crises. Foi o único período em que chegou a ter 3 papas simultâneos, né? 2 por um bom tempo, teve um momentozinho lá que chegou até 3. Teve o cisma da igreja ortodoxa com a igreja romana, tudo nesse século. Né? Cristianismo. E o pessoal ficou, nós rasgamos o véu de Cristo, ninguém mais vai para o céu, eles ficaram desesperados. A expectativa de vida, que já era bem baixa, 30, 40 anos na Europa naquele tempo, caiu para 17. Nossa. Então imagina, você vai morrer aos 17 anos.
a partir daí, a tua expectativa se volta automaticamente pro pós-morte, pro futuro. A vida vai ser curta mesmo, então deixa eu garantir o céu. E esse medo de eu não ir para o céu, né, que imobiliza totalmente a imagem de Deus e como é que você começa então a negociar com Deus. E quem está desesperado, porque tá morrendo todo mundo, ele acredita em qualquer coisa. Aí que começou muita magia na igreja. Crendices, as indulgências. Para bancar uma igreja que estava financeiramente quebrada, institucionalmente. Os santos proliferaram, o culto aos santos, quer dizer, qualquer coisa que você diga, faz isso aí que vai ajudar, quem está desesperado acaba fazendo. E daí, desse contexto, vem a reforma, e a reforma depois decepciona, tem os seus diferentes ramos, basicamente os maiores de Lutero e de Calvino, né? Chegou uma hora que estavam tentando unir os vários ramos. O Lutero e o Melanchthon saíram pela Alemanha investigar, que receberam denúncias de que a vida do pessoal está terrível, muito secularizada e tudo mais, acharam que era assim mesmo e até divergiram entre si, dizendo o Melanchthon queria que se pregasse a lei para o povo. E o Lutero se recusou. Isso acabou meio que dividindo a igreja luterana, mesmo tentando depois produzir uma concórdia, mas basicamente o grupo que foi para os Estados Unidos era o que divergia e o que ficou na Alemanha é mais legalista, e o que ficou na Alemanha, bem grosso modo isso, né, era mais queria ficar firme na graça. Calvino adotou esse lado legalista e ensinou muito, né, a santidade, o dever, né, a necessidade então de seriedade e compromisso. Então as igrejas que enviaram os missionários vieram mais desse ramo. E por isso, né, dando grandes pulos aí na história, chegou para nós um cristianismo bem mais da lei e do dever e bem menos da alegria de viver, da felicidade de com Jesus compartilhar, dos que choram, dos humildes, dos mansos. Quer dizer, não é uma vida superficial também, mas a busca dessa felicidade. Aqueles momentos e aqueles movimentos e aqueles episódios pontuais tidos como grandes avivamentos na história da fé cristã evangélica, elas vieram contaminadas. Sim, o pietismo, o puritanismo também. Avivalismo. Porque também é verdade que a reforma com o tempo se institucionalizou e esfriou bastante, né? E ficou só em termos de certo e errado, o que é certo, a tal da ortodoxia. E cumprimento de rituais. E o povo começou a se reunir para orar e buscar a Deus mais pessoalmente e tudo. E é essa turma que mais manda missionários, né? Mas então veio com um monte de... Aí foram contra todos o que a gente chama hoje de mundanismo, né? Então na época até, não sei se vocês lembram daquele quadro dos dois caminhos, largo e estreito. Sim. O trem, que era uma coisa moderna, estava no caminho largo, né? Tava no mundo lá do a progresso. Internet hoje estaria provavelmente com certeza, no caminho largo. Com certeza, né? Mas foi nesse meio que a gente ficou conhecendo também o Evangelho, a graça de Jesus. Mas ela veio então misturada com um monte de pesos que colocam nas costas. Carl, só voltando antes lá do século XIII, XIV, que é onde você disse que houve essa ruptura por causa da peste, etc. Quer dizer, antes disso, pode-se dizer que a fé cristã ela se desenvolvia com mais leveza, vamos colocar assim, o normal nosso como cristãos reformados é fazer uma crítica ao do que movimento, tem de 1500 para trás. De Constantino, especialmente de 300 para cá, essa igreja constantinizada, esse cristianismo constantinizado, pagão, etc, etc. Mas assim, historicamente você pode dar uma luz sobre isso? Assim, uma que eu não estudei isso tão a fundo, né? Desculpa. Mas havia as duas coisas. Então depende mais da ênfase, sei lá, do bispo, de quem que estava na época mais de plantão, né, à frente, vai ter tudo isso, e era muito diferente de hoje, né? As conversões, até no tempo da Reforma ainda, eram estatais.
Quer dizer, se o príncipe de tal região se convertia aos protestantes, todo mundo virava protestante. Se convertia ao catolicismo, todo mundo ia para a contra-reforma e virava católico. Então, não é como é hoje. E aí os deveres de ser cristão se misturavam com os deveres de ser cidadão do Estado, de prestar contas ao Estado. A cidadania do momento. Né? E aí houve essa discussão, então, voltando lá para o Lutero, para o Calvino, que tem a ver com isso, sobre o uso da lei. Se cria, basicamente, estavam discutindo sobre um terceiro uso da lei. O primeiro uso da lei todos concordavam. Ela serve para quê? Para mostrar o que é pecado, para identificar o pecado. O segundo uso da lei também concordavam, que é para instruir ao governo secular. Ela serve de base para as autoridades, para fazerem as suas leis seculares. A primeira é o uso que Paulo faz em Romanos e Gálatas. Exato. A lei mostra o que é pecado. E agora o terceiro uso, no que havia então uma divergência, ela deveria ser obrigatória para os cristãos, devia ser pregada para os cristãos. E Lutero rejeitou e Calvino adotou quase que como o primeiro. Então, e foi isso que ganhou a maioria das denominações evangélicas. Acredito que as católicas também, não conheço tão bem, mas também vão mais por aí. Quer dizer, a lei, quase não tem uma diferença entre Velho e Novo Testamento. A lei também é pregada, tanto faz se isso está em Êxodo ou se está em Marcos, é quase que a mesma coisa. Não é um trabalho hermenêutico de compreender o que significa Levítico, o tempo dele, a nova aliança, a antiga aliança. Exato, se perdeu a diferença entre nova aliança e velha aliança. E aí a gente confundiu um pouco o centro do plano de Deus, que é a cruz de Cristo. E que toda aquela escritura apontava para a cruz, né? Exatamente. Jesus encerra ali, né, na noite da quinta-feira, né? Quando ele inaugura, vamos dizer assim, a nova aliança, né? Este é meu sangue. É ali que ele está retratando. Quando está consumado, está consumado. Você acha que é exagero, Paulo, a gente chamar, às vezes, essa mensagem que é historicamente construída de uma má nova? Não uma boa nova, porque a boa nova, eu fico pensando assim, pensando em alguns textos, por exemplo, como Romanos, 2 Coríntios, quando Paulo fala, Deus está em paz com o mundo. Deus fez as pazes com o mundo. Está reconciliado. Deus está de bem com a humanidade. E às vezes a mensagem, você cita na sua dissertação um sermão que é muito conhecido, que é Pegadores nas mãos de um Deus irado, né? Que é um exemplo disso. Que é um exemplo dessa pregação de que, diante do que o Evangelho significa, Romanos 5, eu estou pensando muito em Romanos 5, 2 Coríntios 5. Deus resolveu o problema do pecado em Cristo na cruz. Deus estabeleceu uma relação pacífica com a humanidade. Mas há uma mensagem que é colocada, como se fosse o Evangelho, de que, rapaz, Deus vai te pegar. É quando a gente faz essa diferença, né, entre salvação e santificação, que é o problema lá na Galácia, que é o problema lá de Gálatas. Você podia trabalhar um pouco essa questão da salvação, da santificação, porque isso é um problema para agora, né, de hoje, né? Por que será que a igreja, nós, crentes, não captamos a mensagem principal da carta aos Gálatas, né? Eu acho que por duas principais razões. Uma, que os comentários todos falam dos mestres judaizantes. Ponto. Isso é uma coisa lá do século I que não tem nada a ver com o outro. Desculpa só fazer uma vez eu ouvi assim, sobre a carta de Gálatas, uma pessoa falando assim, rapaz, mas o que Paulo trata lá, essa questão da circuncisão, mano, isso aí não faz sentido algum pra gente. E aí as pessoas, eu acho que no contexto das igrejas, elas mal conhecem Gálatas. É uma carta assim, o cara terminou 2 Coríntios, ele vai para Efésios, porque, poxa, Efésios é uma carta legal. É verdade. E Gálatas é uma carta sem graça, cara. Assim, é sem graça. É o antítese, né? Mas assim, que realmente falta de entendimento. Talvez a mais graciosa de todas. Exato, porque, primeiro, Paulo está trabalhando sobre a questão da circuncisão, que se a gente souber fazer a leitura do significado daquela questão, a gente vai entender outra. Segundo, que ele vai usar lá a metáfora
de Sara e Agar, e o que Paulo está falando? Pô, não estou entendendo. Então eu acho assim, por uma um pouco mais difícil. E a gente passa batido, que eu estou querendo dizer assim, por Gálatas, que tem uma riqueza para esse tempo de hoje, em que a gente vive essa tirania do dever, para demonstrar a minha fé em Cristo, que eu falo assim, cara, a gente está perdendo. E estamos perdendo muito, talvez a principal característica que deveria ser nossa, né, que é a liberdade. Então, o ponto mais alto de volume lá de Gálatas é o 5:1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Né? Não se deixem escravizar de novo. Então, sim, Gálatas combate o que Paulo mesmo chama de um outro evangelho. E esse outro evangelho é basicamente ser obrigado a cumprir a lei. Né? Portanto, como diz Paulo, isso não é evangelho. Quando a gente começa a falar muito de santificação, é bem possível que nós estejamos esquecendo o valor da cruz de Cristo. Que quando lá no capítulo 3 de Gálatas ele diz, ó Gálatas insensatos, quem foi que vos enfeitiçou? Ele tinha acabado de falar, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que é o final do capítulo 2. E não anulo a graça de Deus. Porque se a justificação vem por obediência à lei, né, obras da lei é isso, é obedecer à lei, então Cristo morreu em vão. E aí diz, como vocês são loucos, quem que enganou vocês? Quem enfeitiçou vocês? De onde vem esse fascínio de se submeter a deveres? Que dever é a mesma coisa que leis, que regras, que mandamentos. Então esse é o ponto central de Gálatas. E aí parece uma bronca de mãe naquele parágrafo lá que Paulo dá no seu filho. Quem vos enfeitiçou? Vocês não sabiam? Vocês receberam o Espírito Santo foi por ser obedientes ou foi por crerem, ouvirem com fé? Então ali já está a resposta que ele está querendo dar, né, na bronca. Não é por obedecer à lei. É por ter ouvido com fé. E aí a fé depois dá lugar ao amor e chega aquele verso bem interessante, né, de que nós fomos chamados à liberdade. E aí a gente corre e diz, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Como é que nós entendemos isso? O dar ocasião à carne a gente entende, né, os pecados da carne, a nossa cobiça, a libertinagem, todas as coisas. Só que lá em Gálatas a questão era outra. O que eles estavam querendo era se circuncidar e se submeter à lei. Isso era o dar ocasião à carne. Então, Paulo se tornar legalista. Então Paulo está dizendo, vocês foram libertados, não use essa liberdade para se obrigar a deveres outra vez. Foi para a liberdade. Voltando a crer de que a lei poderia de alguma forma resolver o problema, purgar vocês, né? E essa é uma ameaça forte. A gente nem percebe, mas nós estamos dentro dela, nós estamos debaixo dela e não nos damos conta. Quase todas as pregações, a não ser as evangelísticas, são deveres. A gente vive falando como nós devemos. Só no culto da noite. Pois é. A gente ouve domingo após domingo como devemos viver. Né? Você deve fazer isso, a gente usa na nossa linguagem, temos que, devemos, e tudo isso puxa para a lei. E a gente também não percebe que lá no desenvolvimento dos argumentos de Gálatas, Paulo termina dividindo em dois finais, é como são dois caminhos que levam a dois finais diferentes. Um é o fruto do Espírito, o outro é as obras da carne. Que normalmente são, então, conforme você está dizendo, muito mal interpretados e utilizados. Né? Especialmente naquele versículo. Mas em que time que joga o dever de obediência à lei? Não é no fruto do Espírito. Paulo arrola ele no caminho que vai dar nas obras da carne. E a gente não percebe que o capítulo 5 tem relação com o 4, e com o 3, e com o 2, e com o 1. A gente trata aquilo como uma coisa separada. Paulo mandou um quadro de obras da carne e mandou um quadro de obras de fruto do Espírito. Não, ele está desenvolvendo o argumento em toda a carta.
E isso virou cartilha, né? A gente fica observando, inclusive, né? Fica ticando lá. Né? Você... E fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito só pode vir se tiver aquela liberdade que ele está falando. Não tem amor se não for um amor livre. Não tem alegria se não for espontâneo. Isso não é coisa que a gente possa baixar a cabeça e tá bom, vou amar. Vou baixar a cabeça, tá bom, vou ser alegre. Não é assim. Aí o máximo que a gente colhe são obras da carne. Né? São nossa incapacidade de produzir o que realmente agrada a Deus. Até porque amor, e aí pensando no fruto do Espírito que começa com amor, ele não combina com encarceramento, né? O amor deixa livre, e ele pressupõe liberdade e riscos. Porque eu penso, por exemplo, na parábola do filho pródigo, daquele pai, que me parece que Jesus ele usa na parábola como, de certa forma, uma metáfora do Pai Celestial, que é: você está livre, você pode ficar em casa e você também pode ir embora. E tem uma coisa que você uma vez falou, Cal, quando a gente fez uma leitura de João, e aí eu digo aqui, eu sou assim, me sinto muito privilegiado por a gente poder ter os nossos encontros quando você dirige o tempo de reflexão, que uma vez você colocou assim: nós podemos substituir o você tem que pelo você pode. Acho que essa é a diferença, né? A gente tem procurado fazer isso nos comentários da Bíblia Conselheira, inclusive, também. Porque é diferente. Pela primeira vez na história da humanidade, porque teve alguém que pagou o preço dos nossos pecados e resolveu o problema dos pecados, nós podemos. Nós podemos acertar, nós podemos amar, nós podemos ter alegria, nós podemos trabalhar pela paz, nós podemos nos envolver com os pobres, os miseráveis. Antes era só dever. A gente pode organizar ações, mas não é fruto, não é espírito, não é espontâneo, né? Na linha daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. A adoração em espírito e em verdade, né? Espírito, ele tinha acabado de explicar no capítulo 3 para o Nicodemos. É uma coisa espontânea, você sabe que está lá, mas você não sabe de onde vem, para onde vai, você percebe só. Algo que está lá, espontâneo. E a verdade, aí sim, né? A verdade, lá na mulher samaritana, Jesus disse para ela: isso é verdade, quando ela diz: eu não tenho marido. Isso é a tua verdade. Você já teve 5, esse que agora tem não é teu marido. Mas a verdade é isso, os meus casamentos fracassados, as minhas incapacidades, os meus pecados, basicamente os meus pecados. O que não é o que deveria ser. Isso. É o que é. É do jeito que a gente é. O Brennan Manning trabalhou muito isso, né, nas suas literaturas, né, sobre a graça, né? Deus te tem, te quer e te ama como você é, não como você acha que deveria ser, que é o que nos prende e ao que nós fomos obrigados. E as criancinhas, eu na escolinha dominical aprendi isso, né? Eu aprendi que Deus estava bravo comigo. Primeiro começa por aí. Inclusive porque eu chegava atrasado, ou porque não levava oferta. Né? Que Deus ficava bravo com aquela criançada, né? E alguns professores dizem que Deus estava bravo porque eles ficavam gritando na classe. Aliás, você colocou na sua dissertação um dado interessante sobre essa questão do medo, né, de Deus. Que, infelizmente, aqui no Brasil já foi pesquisado, a grande maioria das crianças tem medo de Deus. Eu já vi isso acontecer num grupo de amigos, né? Um amigo acompanhando lá os filhos de outros e fazendo alguma malcriação, ele disse: Deus está vendo, e esse amigo é ateu. É verdade. Aí, desculpa, mas é muita sacanagem, cara. Ele usou. Aí é sacanagem, cara. Ele foi usuário da fé do outro para corrigir aí o usurpador da fé alheia. Usurpador, né? Exatamente. Mas é assim que faz, é o recurso, né? Então alguém está vendo, cuidado, né? É o jeito para a gente tentar disciplinar nossos pequeninos, né? E Deus fica com a culpa, né? Deus leva o medo.
Agora, Carl, isso hoje, vamos trazer, quer dizer, aterrissar aqui no chão da vida nos nossos dias, né? Isso hoje se traduz de que modo nas chamadas comunidades da fé cristã que estão proliferando aí pelo Brasil e pelo mundo afora? Quer dizer, onde é que a gente enxerga isso? Bom, é uma coisa mais simples, né? Mas na sua ótica, né? E porque se dedicou a esse estudo de Gálatas, onde é que a gente está vendo isso? Porque hoje nós temos uma igreja assim, né, altamente ativista, né? Quer dizer, um crente hoje ele tem que estar de domingo a domingo e 24 horas envolvido em alguma coisa da tal igreja dele, da comunidade, do ministério dele, porque o apóstolo, ou o bispo, ou o missionário, etc., está com um tacão em cima dele. Né? Pois é, por que lá, voltando para a conversa com a mulher samaritana, Jesus fala que Deus procura adoradores que o adorem desse jeito, em espírito, em verdade? Quer dizer, Deus que é Deus está procurando. Quer dizer que é difícil de achar, né? Deve ser difícil de achar. Por todos os motivos. Tipo assim, se Deus que é Deus não está achando com facilidade, amigo, você vai achar. Assim, nós somos um balaio de gatos. Ou assim, né? Ou eu vou me oferecer para Deus, né? Você está falando disso, né? Carl. Eu acho que tem um aspecto da graça de Deus e da bondade e do quanto que Ele conhece a gente, porque assim, eu lembro quando lançou um livro que o João Alexandre até inseriu naquela música dele, É Proibido Pensar, o Caçadores de Deus, que me parece que remete a essa questão, sim, você tem que caçar, você tem que buscar, conquanto Jeremias tem essa palavra, mas ali aquela coisa assim, eu preciso de ter um esforço meu para conseguir alguma coisa. Tá, isso acho que... E fazer um contraponto que eu acho interessante, uma vez a gente fez um estudo na nossa comunidade que era assim, o Deus que nos procura. Porque lá em Gênesis 3... Quem toma iniciativa de ir atrás? Quem procura, né? Quem procura? É o bom e quem pastor. se esconde, né? É Deus que vem atrás. É o bom eu estou pastor. procurando você onde você está. É o bom É. pastor que vai atrás. Sim. Né? Na parábola do filho pródigo novo, é o pai que fica esperando, que espera pela vinda do filho. Né? E para essa ansiedade toda, né? Acho que aí a resposta é como você tinha falado no começo de Romanos 5, a paz. Quer dizer, para onde que a gente pode andar? A ideia de ter paz com Deus. E isso nos traz de volta para o centro do Evangelho. Como é que você pode sentir paz com Deus? Era bem isso que Jesus prometeu, né? Vinde a mim e achareis descanso. Essa fala de Jesus, então, ela essa fala de Jesus bate lá com aquela palavra de Deus em Isaías 30:15. Em sossegardes, em tranquilizares, em descansar, em confiar está a vossa salvação e a vossa segurança. Mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram. Que é o fascínio do dever, né? Por que a gente prefere se submeter a leis e regras, né? E práticas? Que circuncisão, dízimo, batismo, evangelização, oração, jejum, coisas que em si não são ruins. Não. Desde que mas você pode, né? O fascínio de dever, né? Tem todo um jogo de poder por trás disso, claro, porque aí tem quem impõe os deveres, então tem todo um lado político, mas tem o lado que bate no nosso coração. Como para ter paz com Deus, Romanos 5:1, é justificados pela fé. Se é uma coisa que a gente vê, já não é mais fé, já não é mais esperança. Né? Então a gente tem uma tendência a concretizar, a querer depender de coisa que eu faço. Mostrar serviço. Então a minha caderneta tá boa, a Bíblia tá lida, falei de Jesus com alguém, aquela coisa, eu tô bem. Só que aí não é verdade. Né? Aí já não é mais em verdade a coisa. A verdade não é essa. A verdade é: eu sou pecador,
e eu preciso de um Salvador. E aí a boa notícia, né? Eu dei essa risadinha porque esse cara ele veio, é simples, né? Ele veio e eu preciso de alguém que me né? salve. Mas eu queria voltar um pouquinho no Lutero, uma coisa que você falou e que eu acho que é interessante, assim, essa, de certa forma, a tensão que havia entre a forma de Calvino tentar impor, de certa forma, a lei e Lutero compreendendo, me parece, que uma realidade da presença da fé no mundo de uma forma diferente, para mim particularmente muito interessante. Tem uma história que eu acho que é contada em algumas situações em que certa vez um sapateiro ele chega para Lutero e pergunta como que eu posso servir bem a Deus e ao seu reino. E Lutero teria respondido para ele assim: faça um bom sapato e o venda por um preço justo. Que me parece que Lutero dá essa compreensão de que a vida do reino você vive aqui, assim, nas suas dimensões sociais, relacionais, no dia a dia, né? Então, assim, essa compreensão de Lutero de que aonde que eu vou experimentar o Evangelho, a libertação que o Evangelho me traz, aonde você está. E a outra coisa que eu também penso é que Lutero, acho que ele estava tão vacinado em relação a essa questão da lei, pelo que ele sofre na sua própria biografia pessoal, de que ele era um dos camaradas que queria tirar Tiago, né, do cânon do Novo Testamento, por conta de que Tiago nos recomenda sobre as obras. Né? Nesse sentido, Lutero também não era santo. Né? Eu tenho um amigo pastor luterano que comentou comigo uns anos atrás que a minha pregação é bem para os reformados, para os históricos, né, porque é onde eu cresci. E eu sei pelos meus amigos que na igreja luterana é diferente, o problema deles é outro. Diz aqui você cresce na graça e tão na graça que eles se dão ao luxo de não dar a menor importância. Nem vêm para a igreja, as igrejas estão vazias, e se sentem tão livres a ponto de duvidar da palavra de Deus, de querer fazer outra coisa. E é um problema que eu não sei a resposta, né? Mas é diferente. Não quer dizer que um seja bom e o outro ruim. Tudo da gente é uma mistura de bem e mal. Mas nas denominações mais históricas, sim, a igreja luterana foi a única que parece se manteve mais na pregação mesmo da graça de Deus e não da lei. Ao longo dos séculos, isso também virou secularização e também foi coisas assim, né? Agora, assim, no que diz respeito à tutelagem espiritual, no texto do Gálatas, aos Gálatas, isto é Paulo dizendo isso claramente, do tipo, não mais se submetam. Né? Ao mesmo tempo que em outras cartas ele diz lá, obedecer aos vossos pastores. Sim. E aí tem até hoje uma figura que para nós é mais comum e que nós acatamos, são as mentorias, né? Homens e mulheres também que nós adotamos para nós como mentores, pastores, bispos de nossas almas. No aspecto mais sublime dessa palavra. Cuidadores nossos, né? A minha pergunta é assim, qual é o saudável nisso? Quando é que essa linha essa fronteira começa a ser ultrapassada para uma tutelagem contaminada com essa ideia do ter que e não mais eu posso, não é? Pois é, eu acho que é claro que eu não tenho essa resposta, mas algumas coisas que a Bíblia nos dá, acho que essa base da paz através da fé em Jesus. Se é algo que começa a tirar a paz, a colocar em dúvida o amor de Deus, o cuidado de Deus, né? A relação, outra coisa que em Gálatas aparece bastante é a diferença entre ser filho de Deus e ser servo. Tanto em Gálatas quanto em Romanos 8 lá fala, né? Vocês não receberam espírito de escravidão para ficar com medo de novo, vocês receberam um espírito de adoção, e esse espírito nos faz clamar, Abba, Pai, que é como uma criancinha trata seus pais. Esse relacionamento de criancinha para com seus pais é o que o Espírito Santo
produz em nós. Um relacionamento de servo que diz sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, cheio de temor e com medo de fazer coisa errada, não me parece ser o caminho para a nova aliança. Então, quando entra muito temor e vai saindo a paz, acho que vai fechando o canal. Entendi. Eu pensaria por ali. Ficou claro isso. Há uma fronteira. E a partir até às vezes de iniciativas muito interessantes e saudáveis, né? Que hoje existe muito por aí essas lideranças caseiras, né? Grupos familiares. Sim. Que às vezes é o jeito que a gente consegue se reunir. Sim, só que às vezes, em alguns casos, essas fronteiras são ultrapassadas, né? A ponto de alguns membros dessas tais células ou grupos, né? A partir de um determinado momento precisam dar satisfação de tudo àquele mentor, aquele líder espiritual, coisas do tipo. Começa a ter um controle, né, humano sobre a vida de outros humanos. Aí tem um outro sentido quando Jesus nos fala para entrar pela porta estreita. A primeira pergunta que a gente pode fazer é por que ela é estreita? Porque passa só um. É um caminho. É você e Deus. É um caminho individual. O meu vai ser diferente do seu. Não necessariamente poucos, né? Não necessariamente poucos. É um, né? Mas é um por vez. Onde passa um boi, passa uma boiada. Mais um de cada vez. Mas passa um boi de cada vez. É mais difícil, né? Nesse sentido, humanamente falando, é mais difícil. Você viver com liberdade, né? Então posso todas as coisas, é o que Paulo vai falar depois lá para os Coríntios, é mais difícil. Melhor seria alguém me dizer, isso pode, isso não pode, isso ali pode, isso aqui não, né? E aí você segue. Esse é o caminho largo. Você está falando, o Dani está avisando a gente, né? Estamos com 45, vamos lá. Mas aí você está tocando um ponto que eu acho que é interessante, Cal, que é assim, o quanto que a prática da nossa fé, da nossa crença, o exercício prático daquilo que a gente crê, nos infantiliza ou nos leva a uma maturidade em que nós deixamos de ser filhos que precisam o tempo todo, que é a figura do aio, que Gálatas usa muito. Enquanto a criança é pequena, o aio diz a ela o que faz e o que não faz. A partir de determinado momento, o pai dispensa o aio e fala, filho, agora você já sabe. E você é responsável. Ou aquele Deus que no Velho Testamento toma pela mão e passa o deserto e o mar e etc. Mas essa questão e o Deus do Novo Testamento que habita, né? Que vem e habita e diz, agora vão vocês. É interessante porque as duas coisas são verdade, né? Que nem lá em 1 João. Filhinhos eu escrevo, jovens eu vos escrevo, pais eu vos escrevo. A gente ou pode ser as três coisas. Ao mesmo tempo, Porque nós sempre somos filhinhos. São pecadores e lá ele escreve o amor do Pai. Né? Volta e meia, o que a gente precisa é um colo. Né? Seja qual for a nossa idade. Mas como qualquer pai e mãe que cria seus filhos, vê prazer em vê-los crescer e aprender a tomar decisões. Assim Deus com nós também, ele vai gostar, né? Como Jesus às vezes pergunta lá para o cego, né? O que você quer que eu faça? Me diga você, né? Então, ele dá essa ajuda para a gente crescer. E a gente poder ser ao mesmo tempo filhinhos, né? de Abba, Pai, mas nessa liberdade já ser mais adolescentes, né? de poder argumentar, às vezes até discordar, e que Deus aguenta essas coisas tranquilamente. Quem sabe aí alguns chegam a ser adultos e poder ser pais, né? Tios de outros, né? O pai sempre vai ser Deus. Há muitos que quando argumentam conosco sobre a questão da liberdade conquistada em Cristo, né? Trazem sempre à tona aquelas falas de Jesus ou episódios em que Jesus se mostra bravo, né? Irritado, tipo o chicote lá no templo, respostas às vezes um tanto quanto
atravessadas para um e outro. Eu costumo dizer para esses, olha, isso, por exemplo, chicote é um tempo uma vez. Você não pode tomar isso como um precedente para todo dia reagir como Jesus reagiu, né? E as respostas atravessadas, elas também são muito poucas e em circunstâncias muito assim, e na maioria das vezes para os pontuais. discípulos, que são seus amigos, né? Isso. Bom para a gente ver a humanidade de Jesus, né? Mas esses, geralmente, eu costumo dizer assim, bom, aí está um legalista, né? Toda vez que alguém levanta essa questão, eu digo, bom, aí está um legalista, e aí você tem que lidar com ele com essas armas. Eu diria, Braga, interessante você estar falando isso, porque eu fico lembrando assim, eu acho que o discurso mais duro de Jesus, que se eu não me engano é Mateus 23, provavelmente. Ele ai é o discurso ai de vós, né? Eu acho que a fala, assim, em termos de quantidade, de consistência, mais... Que tem a ver dura, com essa questão. Que tem a ver com o significado do que os fariseus impunham sobre esse fascínio do dever. E afastam da entrada do reino de Deus. Né? Se põe nas escondem a chave, não deixam entrar e não entram. Sim. Às vezes nós estamos nesse papel. Entendi. Eu queria terminar o nosso papo. Cal, você vai voltar. Temos muito que conversar. Com prazer. Mas eu queria terminar com um versículo que eu acho que é uma palavra de Paulo muito interessante. Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, que me parece que eram as disputas de se pode ou se não pode, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu acho que é isso. Amém. Que a gente tem que aprender. Carol, obrigado, Lucas, mais da uma minha vez. parte, eu continuo aprendendo com você. Muito obrigado por ser com nosso vocês. mestre hoje. É isso aí. Vamos ver, tomara que isso abençoe mais gente. Tomara. É para virar um livro também. Vamos ver se vai. Daniel Choi, obrigado pela sua paciência hoje, dose dupla aqui nesse estúdio. Obrigado, Daniel. Tá bom? Horas extras. Muito bom ter a sua companhia sempre invisível. Até a volta. Para os caras que não te veem, mas a gente vê. Da Holanda. Boa viagem a você. Juízo lá. A teologia do dever, a hora que você vai fazer. Boa viagem, Braga. Logo você vai comigo. Até a volta. Mas não tô falando disso, cara. Fica tranquilo. Até a próxima vez. A gente se vê. Tchau, gente.